E eu gostaria já de chamar o professor Rodrigo Ávila, que é da Auditoria Cidadã da Dívida, que vai falar sobre a Previdência Social, Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso webinário, nessas circunstâncias, e que, assim, é muito importante, que, né, nós estamos num cenário de muita tristeza mesmo, mas, e indignação, né, professor Rodrigo? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença e já abro a palavra para o senhor poder falar. Professor Rodrigo, por favor. Obrigado, Olga. Obrigado ao Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador. Como já foi colocado, nós estamos aqui substituindo a Maria Lúcia Fatorelli devido ao falecimento do irmão dela, devido à Covid, né? Que reflete, né, essa conjuntura que nós estamos vendo, né? Tudo isso faz parte, né, desse problema, né, que nós vamos discutir aqui, né? Eu vou compartilhar aqui algumas telas para auxiliar, depois eu vou até repassar essas telas para a organização do evento, para que depois possa ser enviado aos ouvintes, né, aos telespectadores, né? Eu vou colocar aqui na tela. Está todo mundo vendo a tela? Sim, aparece a tela. Se o professor quiser colocar a apresentação, ela está aberta ali. Fica melhor assim? Sim, professor, obrigada. Então, obrigado pelo espaço, né? Nós estamos aqui, então, substituindo a professora Maria Lúcia Fatorelli, né? Depois dessa excelente exposição do Faiani, né? Que já colocou muito bem, né, essa questão da Previdência e a questão do Estado, né? Eu que vou complementar algumas coisas, né? Começando por desmontar, né, algumas mentiras, né, que são colocadas sempre, né, pela grande imprensa, né, as famosas fake news de WhatsApp, que agora, inclusive, se acrescentaram, né, à grande imprensa na difusão dessas mentiras neoliberais, né, de que não seria possível ampliar o apoio do Estado à sociedade, porque não haveria recursos, porque a Previdência teria um déficit, então não se poderia ampliar, né, os recursos para a sociedade, né, quando, na verdade, a própria Constituição, no seu artigo 195, diz que a Seguridade Social, que é onde está incluída a Previdência Social, né, será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, ou seja, COFINS e por aí vai. Ou seja, não é apenas as contribuições sociais que têm que financiar a Seguridade. O próprio Estado ele deve complementar, ele tem a obrigação de complementar, né? Isso é uma coisa que está na Constituição, não existe isso de déficit, né? Aí poderiam questionar, mas não tem dinheiro, né? Isso é uma questão muito relativa, né? Como a gente vai olhar nas próximas telas, né? Tanto pelo lado da receita como pelo lado da despesa, não existe esse raciocínio de déficit. Por quê? Porque o orçamento da União, como nós vamos ver depois, tem muitos setores aí que são altamente privilegiados, né? Como o setor financeiro, né? Que recebe grande parte dos recursos da União, né? E, por outro lado, do lado das receitas, como já foi bem colocado pelo professor Faiani,
é possível se fazer uma reforma tributária justa que se tribute os ultra-ricos, né? Vocês sabiam que hoje existem cerca de 26 mil contribuintes, que cada um ganha mais de 700 mil reais por mês isentos do imposto de renda? Isso é um absurdo, está na própria tabela da Receita Federal, ganha mais de 700 mil por mês isentos, em média, né? 26 mil contribuintes, né, de altas rendas que usufruem da isenção sobre lucros distribuídos. Isso é só um detalhe, né, para a gente dizer que essa questão de discussão de déficit não tem nada a ver com o que está na Constituição. E aí, né, só para complementar essa ideia do lado da Receita, por que a Seguridade Social, pelo próprio critério do governo, deu 1 trilhão de superávit, sim, até 2015? Ou seja, mesmo se a gente mesmo se entrasse nessa ideia de que tem que ter superávit, teve superávit, né, até 2015. E por que não teve depois? Porque a crise econômica, né, deprimiu a arrecadação. Não tem nada a ver com o suposto excesso de benefícios, é tudo mentira. Na verdade, ocorreu a queda na arrecadação da Seguridade Social, das contribuições previdenciárias, por conta de uma crise que foi fabricada pelo próprio Banco Central, né? Aumento na taxa de juros, aumento nas chamadas operações compromissadas, né? Inclusive, a Auditoria Cidadã da Dívida divulgou todas essas ideias lá atrás, né? Que o Banco Central está suicidando o Brasil. Por quê? Vocês sabiam que hoje existe mais de 1 trilhão de reais, né, no caixa dos bancos, que os bancos têm a obrigação de emprestar a juro baixo para pessoas e empresas, que é exatamente o que está faltando hoje, né, que é o que os países desenvolvidos estão fazendo atualmente para incentivar a economia. Mas no Brasil, essa sobra de caixa dos bancos, porque os bancos têm muita grana, né, muito dinheiro, como a gente vai ver depois o porquê disso, né? Mas os bancos têm muito dinheiro. E o Banco Central fala para os bancos, não precisa emprestar para as pessoas e empresas. Empresta para mim, que eu te pago juros sem risco para você. É óbvio que nessa situação, né, que são as chamadas operações compromissadas, né, é óbvio que os bancos não vão querer emprestar para a sociedade, para as pessoas e empresas a juro baixo, porque ele já ganha lucro garantido, juro garantido emprestando para o Banco Central. Aí é óbvio que o juro de mercado vai para a lua. Né? E o resultado disso, o que é? Né? Juros altos, inclusive no pagamento da chamada dívida pública. Né? A gente observou aí os efeitos danosos da crise aí no lado da receita, da Seguridade, agora vamos ver do lado da despesa, do orçamento. Né? Será que é verdade que a Previdência é a grande vilã do orçamento? Mentira! A gente vê aí pelo projeto de lei orçamentária para 2021, que foi aprovado aí recentemente, que a Previdência Social não leva nem 20% do orçamento, enquanto que a dívida pública, juros e amortizações da dívida, né, quase mais de 53% do orçamento. Né? E no Brasil, qual que é o problema da dívida pública? Né? No Brasil, infelizmente, a dívida pública não faz o seu papel que é sempre colocado, né, como razão de ser da dívida pública, que seria financiar o desenvolvimento, financiar a economia, a previdência, as empresas, a sociedade, né, os investimentos em ciência e tecnologia. Né? O que os outros países estão fazendo hoje, como bem colocou o professor Faiani, é exatamente utilizar a dívida pública para investimentos sociais, para reativar a economia. O problema é que aqui no Brasil, a dívida pública ela não serve para isso, ela serve não para aportar dinheiro na economia, ela serve para extrair, para tirar dinheiro da economia. Né? E aí a gente vê que do lado amarelo do gráfico, né, não existe teto de gastos para dívida. O teto de gastos, né, como o professor Faiani já colocou, existe para os gastos sociais. Né? Aí se fala, não, tem que ter teto e tal, mas para o gasto com a dívida não existe teto. Né? E aí vem os neoliberais, né, com seus famosos argumentos, né, porque esse gráfico aqui ele desmonta completamente os neoliberais. Né? E aí é óbvio que eles têm vários argumentos para tentar dizer, não, que é isso, esse gráfico aí está errado, né? Óbvio, né? Os neoliberais eles vão querer
sustentar suas mentiras sempre, né? Primeira coisa que eles dizem é o seguinte: não, porque a Selic é a mais baixa da história, 2%, 2,75% agora, então a dívida pública não é mais um problema, né? Mas vai olhar qual que é a taxa média de juros da dívida pública, mais de 4 vezes isso aí, né? O que era no ano passado, por exemplo, né? A taxa média de juros da dívida pública é mais de 8% ao ano, né? Porque os títulos da dívida não são todos indexados à Selic, né? Se a gente faz uma média, nós chegamos a mais de 8% ao ano, né? Então, os rentistas estão nadando de braçada, né? Não satisfeitos com isso, os neoliberais, obviamente, começam a inventar argumentos, dizendo que não, que essa parte amarela do gráfico não tem que ser contabilizada, porque ela só seria a tal da rolagem ou refinanciamento, né? O que significa isso? Não, isso aí seria só pagamento de dívida nova com pagamento de dívida velha com dívida nova. Então, isso aí não implica em gasto nenhum do orçamento, o governo está apenas trocando títulos velhos por novos. Esse é o grande argumento, né, dos neoliberais. Primeira coisa, os neoliberais, eles omitem, na verdade, né, que grande parte dessa parte amarela não é paga com novos títulos da dívida, e sim com outras fontes de receita, sim. Né? Depois, na próxima tela, nós vamos explicar melhor isso. Em segundo lugar, o que eles dizem que é pagamento de amortização da dívida com nova dívida não é isso. Na verdade, é pagamento de juros. Tem nada a ver com rolagem. Né? Então, é interessante a gente colocar esse debate, porque se a gente for debater com algum neoliberal, eles vão colocar esse debate. E esse debate é fundamental para a gente discutir qual que é o papel do Estado. Né? Porque para a gente discutir qual que é o papel do Estado no Brasil hoje, nós temos que entender esse gráfico aqui. Né? E os neoliberais, obviamente, como são desmontados por esse gráfico, claro que eles vão inventar um monte de argumento falso para dizer que o gráfico está errado. Né? E é interessante a gente mostrar os furos dos argumentos deles. Né? E tem mais. Né? Até mesmo os gastos com a dívida que são financiados por nova dívida, né? Eles têm que ser considerados sim. Por quê? O que os países desenvolvidos estão fazendo? Eles estão pegando empréstimo para investir na sociedade, investir na economia. Aqui no Brasil, não. Aqui se pega empréstimo para pagar juros. Isso é uma opção política. Né? Pegar empréstimo para pagar a dívida anterior é uma opção política. É dinheiro que poderia ir para investimentos sociais. Né? Enquanto que nos países desenvolvidos se pega empréstimo para investir na economia, a economia cresce, gera arrecadação, gera resultado, aí pega esse resultado, investe de novo na economia, ou seja, é a rolagem de produção e distribuição de renda. Aqui no Brasil não, se rola apenas a própria dívida. Né? Então é importante colocar isso, porque tem muita gente que fala que a rolagem não tem nenhum significado econômico, quando na verdade no Brasil é ela que está causando a nossa estagnação econômica. É um absurdo um país como o Brasil não ter investimentos em ciência e tecnologia para produzir vacina hoje, né, que é um resultado de décadas desse modelo de rolagem de dívida que só serve para pagar juros e não investe na economia real. Né? Então é importante a gente colocar isso. Né? E, finalmente, algumas pessoas também falam, né, chegam a dizer que a dívida não é problema, porque a dívida está em moeda nacional e o governo poderia emitir moeda e pagar. Ou seja, realmente eu nunca vi alguém, né, defender que o governo continue entupindo os bancos de dinheiro, né, emitindo moeda, né, porque realmente, o que significa isso? Significa dizer o seguinte: não precisa fazer auditoria dessa dívida, essa dívida não tem problema nenhum, o governo basta emitir moeda e pagar essa dívida, né? Como se não tivesse problema nenhum, né, pegar a riqueza produzida pelos trabalhadores e entregar para os rentistas. Ou seja, enquanto os trabalhadores continuam, né, no metrô lotado, pegando Covid, né, para valorizar o capital, né, os capitalistas, os rentistas ficam lá, né, no famoso Numanice, né, de perna para o ar, e vivendo da riqueza dos trabalhadores que é transferida para eles por conta das rendas da dívida pública. Então, a questão
o buraco é mais embaixo, né? Quando se emite moeda e entrega para rentista, isso significa o quê? Concentração de renda, né? Emitir moeda para pagar dívida ilegal e ilegítima é a mesma coisa que defender abertamente a concentração de renda, a corrupção ou as desonerações abusivas para os muito ricos, né? A Auditoria Cidadã da Dívida sempre defendeu emissão de moeda para investimento social, né? Não para pagar dívida ilegítima, né? E aí, né, qual que é o outro argumento dos neoliberais hoje em dia, né? Eles falam assim, não, porque atualmente o país vive um déficit primário, né? Olha os termos que eles usam, né? Eles falam assim, não, hoje o Brasil não consegue recursos para financiar os gastos sociais, então ele tem que endividar para financiar, né, as áreas sociais, inclusive a Previdência, né? Eles têm esse discurso, né, de que não, que a Previdência hoje só existe por causa da dívida pública, né? Quem dera que fosse, né? Quem dera que a dívida no Brasil estivesse realmente financiando as áreas sociais, né? Mas por que não está? Qual que é a pegadinha, né? O governo e a grande mídia costumam divulgar sempre, né, que o governo tem emitido títulos para cumprir a chamada regra de ouro, para financiar os gastos sociais, e aí está emitindo dívida para pagar a Previdência. O governo sempre fala isso. Mas o que ele não fala? É que o governo tem pego uma quantia muito maior lá do outro lado do orçamento, com várias outras receitas que não entram na contabilidade do superávit primário, não são receitas primárias, né? Lucros do Banco Central, receita de dívida do Estado, município com a União, remuneração da conta única. A gente fez esse demonstrativo aqui para mostrar que a dívida pública em si destinou de 2014 a 2020 908 bilhões para as áreas sociais. Aí os neoliberais falam, viu? Tá aí, ó, a dívida pública está financiando a área social. Mas o que eles não dizem? Eles não dizem que outras receitas do orçamento são utilizadas em muito maior volume para pagar a dívida pública. Então, quando a gente vê na prática, o resultado líquido é o contrário. Ou seja, essa dívida, ela não é legítima, não é uma dívida que está financiando as áreas sociais, é uma dívida que está retirando dinheiro das áreas sociais há muito tempo, né? Aqui está a tabela com os dados, né? Depois eu vou disponibilizar essa apresentação, né? Mas indo para a conclusão, né? Já que meu tempo já deve estar terminando, né? Além disso, né? Além de toda essa questão de que o governo destina a maior parte do orçamento para o pagamento da dívida e não destina para as áreas sociais, não financia como deveria ser a Previdência, não faz um auxílio emergencial necessário para as pessoas ficarem em casa e parar a disseminação do vírus, porque o governo, né, ele faz um discurso todo falacioso, dizendo que não precisa ter lockdown, não precisa ter nada, para quê? Para ele não precisar gastar, né, para não precisar distribuir a renda no auxílio emergencial. Para quê? Para guardar o dinheiro para pagar banqueiro, né? Vamos falar o bom português aqui, né? E aí a gente vê que o governo, além disso, ele tem trilhões e trilhões em caixa, sim, né? O governo tem mais de 1 trilhão no caixa do Tesouro Nacional, isso era em junho de 2020, hoje já está em 1,5, 1,6 trilhão em caixa, e dizendo que o país está quebrado, tudo mentira, né? E por aí vai, tem várias outras fontes de receita aqui que a gente poderia discutir depois, quem quiser no debate a gente pode aprofundar, já que meu tempo já está se encerrando, né? E aqui, mostrando também, finalmente, quem é que ganha com a crise, né? Será que realmente a crise é para todo mundo, né? Os bancos, né? Todo esse momento de que o Brasil está afundado numa crise, uma grave crise nos últimos anos, os bancos só batem recorde de lucro. A gente vê aí o gráfico da esquerda mostrando o aumento nos lucros dos bancos desde 2013 até 2020. Essa queda, essa suposta queda aí no final de 2020, é porque o próprio gráfico do próprio Banco Central e a direita mostra por quê. Porque eles aumentaram as supostas provisões para inadimplência, né, que eles adoram dizer, não, porque a inadimplência é muito alta, então nós temos que fazer provisões para garantir que, né, se as pessoas não pagarem a gente vai garantir o pagamento da dívida, né, como se o lucro dos bancos fosse ameaçado por isso. Na verdade,
é um processo de esconder o lucro dos bancos, né? Quando eles aumentam as provisões, que é o gráfico da direita, significa que isso continua no caixa deles, está lá, é lucro deles, mas eles registram como provisão, então, na verdade, o lucro está aumentando, né? Finalmente, né, para não ficar só no diagnóstico, né, nós temos as propostas, queremos auditoria da dívida, sim, está prevista na Constituição de 88, em 2000 teve 6 milhões de votos no plebiscito popular pela realização da auditoria da dívida, tivemos a CPI da dívida na Câmara, uns 10 anos atrás, mas não significou o cumprimento da Constituição, porque a Constituição prevê uma CPI mista, né, de deputados, senadores, e com tempo suficiente para investigar, o que não aconteceu 10 anos atrás. Para quê? Para investigar o sistema da dívida, investigar a utilização do endividamento público às avessas, que ao invés de financiar os estados, está funcionando como mecanismo de subtração de recursos públicos. E aí nós temos a nossa campanha, que está em andamento, que chama É Hora de Virar o Jogo, né? Esse jogo que é controlado por esse banco BIS, né? O banco que é geralmente falado como banco de assentamentos internacionais, como se fosse o Banco Central dos bancos centrais, que na verdade serve como uma espécie de FMI, né? Recomendando todas essas políticas de superávit primário que nem eles mesmos cumprem, né? Ou seja, é dizendo, faço o que eu falo, né? Mas não faço o que eu faço, né? E aí as estratégias de ação, conhecimento da realidade, denunciar todo esse modelo econômico errado, denunciar a tributação injusta, como já fez o Fagnani, política monetária suicida do Banco Central, denunciar esse sistema da dívida, todos esses projetos nocivos. Depois, na hora do debate, a gente pode aprofundar, e deixando finalmente nosso contato, auditoriacidadã.org.br, nosso Facebook. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e ficamos à disposição para o debate, qualquer pergunta, né? Aqui a gente passa um pouco mais rápido, mas no debate a gente pode aprofundar qualquer dúvida. Agradeço muito ao Fórum, à Olga e a todas as organizadoras e organizadores desse evento. Muito obrigado.